Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material assim bem denso, um texto antigo que fala de uma das experiências mais universais que existem, que é o sofrimento. A nossa fonte aqui é o 5º capítulo do livro de Jó. É o primeiro discurso de um personagem, o Elifaz, que está tentando consolar o amigo dele, o Jó, que perdeu absolutamente tudo. E quando a gente diz tudo, é no sentido mais literal e devastador que se pode imaginar. Filhos, bens, a própria saúde. Jó está no fundo do poço e é nesse cenário que os amigos dele aparecem. Exato. E a nossa missão aqui é meio que desmontar esse discurso para sacar a lógica do Elifaz. Que tipo de conselho é esse? Que visão de mundo ele está apresentando para tentar explicar a dor? Vamos investigar a arquitetura desse argumento. E, só para dar o tom, o texto já começa com uma frase que, nossa, chega com os 2 pés no peito. Qual é a frase? O homem nasce para a desgraça, tão certo como as faíscas voam para cima. Uau! Que jeito de começar uma conversa, né? Pois é. Vamos ver o que tem por trás disso. Então, Elifaz abre a boca. E o que me choca de cara é que ele não começa com "Cara, que barra, tô aqui com você". Nada disso. Não tem um acolhimento. Zero. O tom é quase de interrogatório. Ele diz: "Clame. Será que alguém te responde? A qual dos santos você recorrerá?" Ele não chega com um abraço, ele chega com uma intimação. É uma abertura que já define as regras do jogo. Ele tá, na prática, dizendo: Jó, não adianta procurar ajuda fora. O problema não é externo. É isso. A fonte do seu sofrimento tá aí, dentro, em você mesmo. Ele imediatamente fecha todas as portas externas para forçar o Jó a olhar para dentro. E ele não deixa espaço para dúvida, né? Logo em seguida, ele já apresenta a tese dele de forma muito direta. Qual é? Sofrimento é consequência de burrice e maldade. A frase é explícita. O ressentimento matará o tolo e a inveja fará o ingênuo morrer. Nossa, Ele está basicamente desenhando uma linha reta entre uma falha de caráter e a catástrofe. O que a gente está vendo aí é a articulação de uma ideia muito poderosa e muito antiga, que a gente pode chamar de teologia da retribuição. Explica um pouco melhor isso. É a base daquele pensamento que a gente ouve até hoje de formas diferentes, sabe? A ideia de que gente boa se dá bem, gente ruim se dá mal. Ah, entendi. Aquela lógica de que, se algo terrível aconteceu, a pessoa deve ter atraído isso. Exatamente. Elifaz está articulando a versão original e brutal dessa mentalidade. Para ele, o universo é justo e previsível. Portanto, se o Jó está sofrendo de um jeito tão espetacular, a conclusão na cabeça dele é óbvia. O Jó fez algo muito, mas muito errado. A ideia de um inocente sofrendo simplesmente não cabe na planilha dele. Não cabe, é um erro no sistema. E para provar o ponto, ele não fica só na teoria. Ele descreve o que ele mesmo viu acontecer com o tolo. E as imagens que ele usa para provar esse ponto são de uma crueldade que me impressiona. São pesadas. Ele fala dos filhos do tal tolo sendo esmagados junto ao portão da cidade sem que ninguém o salve. Quer dizer... E ele tá falando isso para um pai que acabou de enterrar 10 filhos. Exato. Como isso pode ser considerado um consolo? É mais do que falta de tato, é uma estratégia retórica. Ele tá usando a dor do Jó como a principal evidência contra o próprio Jó. Nossa, é verdade. Cada imagem que ele pinta, os filhos esmagados, a colheita roubada, é um espelho distorcido da tragédia real do Jó. É como se ele dissesse: tá vendo, Jó? Sua história se encaixa perfeitamente no roteiro do homem mau que eu conheço. Você é o protagonista dessa história. Isso. É um diagnóstico feito sem anestesia, usando o próprio bisturi da dor do paciente. Uau! O diagnóstico é brutal. A culpa é sua. Mas depois de estabelecer essa base de que pecado gera sofrimento e de soltar aquela bomba de que o homem nasce para a desgraça, o discurso parece que vai acabar aí, num beco sem saída. Mas é aí que ele oferece um remédio, né? Ele aponta para cima. Exato. Ele diz: mas eu apelaria a Deus e a Deus apresentaria a minha causa. E aqui a gente entende melhor o propósito daquela frase inicial. Ah, boa. Dizer que o homem nasce para a desgraça não é só pessimismo. Na lógica do Elifaz, serve para mostrar que a nossa condição básica é de fragilidade, de problema. A desgraça, segundo ele,
faz parte do nosso DNA. Tá. Mas e esse é o pulo do gato do argumento dele, a solução não está em nós. A solução é externa, é divina. É um contraste muito bem construído entre a nossa bagunça e o poder de Deus. E a descrição que ele faz de Deus é de uma força da natureza, algo gigantesco quase. Assustador. Ele fala que Deus faz coisas grandiosas e insondáveis, inúmeras coisas maravilhosas. Ele controla a chuva, o universo. Mas a parte que importa para o Jó, e que o ele faz questão de destacar, é como esse Deus age na justiça humana. Ele frustra as tramas dos astutos e apanha os sábios na sua própria astúcia. É fascinante como ele usa essa descrição. Não é só um louvor, sabe? Cada atributo de Deus serve para reforçar o conselho dele. Ele está construindo uma imagem muito específica. Que seria? Olha, Jó, esse Deus que comanda o universo é o mesmo que pode te salvar. Mas preste atenção, ele também é o especialista em derrubar gente arrogante. Gente que se acha muito esperta. Então, essa descrição toda do poder de Deus, ela serve para dar esperança ou para botar medo? Porque a imagem que ele pinta dos espertos que andam tateando ao meio-dia como se fosse noite, parece um aviso bem direto para o Jó. É exatamente essa a dualidade. É uma oferta de esperança embrulhada numa ameaça velada. O recado é: existe uma saída, mas o preço é a rendição total. Não tente argumentar, não tente se justificar. Isso. Você vai ser pego na sua própria astúcia. O poder de Deus, no discurso de Elifaz, não é um convite ao diálogo. É uma ordem de rendição incondicional. Ele está tirando todas as armas da mão de Jó antes mesmo que ele pense em lutar. Ok, então até aqui a lógica é: pecado gera sofrimento, a solução é se render a Deus. Mas aí o discurso dá uma virada, que é, na minha opinião, a parte mais genial e talvez a mais perigosa do conselho dele. Qual virada? Ele muda completamente o significado da dor. Sim, ele faz uma manobra psicológica brilhante. Ele diz: feliz é o homem a quem Deus repreende. Por isso, não rejeite a disciplina do Todo-Poderoso. É isso. De repente, o sofrimento deixa de ser só um castigo. E vira uma ferramenta pedagógica. Vira disciplina. Quase como se fosse um presente. Ele está reembalando a dor. Em vez de punição, a nova etiqueta é educação. Exatamente. E ele articula isso de um jeito muito poético. Pois ele causa dor, mas trata a ferida. Ele despedaça, mas cura com as próprias mãos. É a chave do argumento dele nesse ponto. Totalmente. A dor tem um propósito. É como um pai que corrige um filho. Dói, mas é pro bem dele. Elifaz está oferecendo a Jó uma maneira de ver seu sofrimento não como um sinal de que ele foi rejeitado, mas como um sinal de que Deus ainda se importa com ele. E que está tentando ensiná-lo algo. Isso. E se o Jó aceitar essa aula, a cura vem em seguida. E que cura, hein? A lista de promessas que ele desenrola depois disso é inacreditável. É quase um catálogo de uma vida perfeita. Sim. Ele fala em salvação de 6 calamidades, proteção contra a fome, contra a guerra. É uma promessa de segurança total, que cobre basicamente todas as grandes ansiedades da vida antiga. E ele usa umas imagens muito fortes. Tipo? Estar salvo do açoite da língua, ou seja, da fofoca, da calúnia. Ele promete que Jó vai ter paz até com os animais selvagens. É a ideia de uma harmonia completa sendo restaurada. A desordem do sofrimento seria substituída por uma ordem perfeita. Perfeita. Peraí, mas isso é quase cruel, não é? Ele está listando exatamente as coisas que o Jó perdeu, segurança, riqueza, filhos, e dizendo: você pode ter tudo de volta e em dobro se simplesmente admitir a culpa. A psicologia por trás disso é brutal. É uma isca gigantesca. Gigantesca? É uma isca e uma pressão ao mesmo tempo. Porque se o Jó não aceitar, ele não está apenas rejeitando o conselho, mas também essa promessa de restauração total. E o final da promessa é a cereja do bolo. Com certeza, você terá muitos filhos e vai morrer forte na hora certa, como feixes de cereal ajuntados na época devida. Ele está vendendo um final feliz perfeito. Fica parecendo uma negociação, um acordo comercial com Deus. Totalmente. A lógica é:
Você me dá arrependimento e eu te devolvo o dobro em prosperidade. É uma relação de troca, preto no branco. Exato. E isso é muito sedutor, porque transforma o caos incontrolável do sofrimento em algo que tem regras, num sistema que pode ser navegado. Tira o sofrimento do campo do mistério. E coloca no campo da matemática. Se você seguir a fórmula admita a culpa, aceite a disciplina, se arrependa, o resultado é garantido. Uma matemática com um resultado bem tentador. E essa certeza toda dele, essa convicção de que ele decifrou o código do universo, nos leva direto para a conclusão do discurso. Sim. Ele não termina com pense nisso, ou espero ter ajudado. Ele encerra de um jeito que não deixa margem para nada. É o golpe de misericórdia retórico. A frase final é de uma arrogância, assim, colossal. Qual é? Isso é o que temos verificado. E as coisas são assim. Escute e aceite isso. E as coisas são assim. Ponto final. Analisa o peso de cada parte. Isso é o que temos verificado. Ele não está dando uma opinião, ele está apresentando o resultado de uma pesquisa. A sabedoria dos antigos, a tradição. Ele se coloca como porta-voz de uma verdade estabelecida. Isso. Depois, e as coisas são assim. Essa frase elimina a possibilidade de exceção. Não existe um e se o meu caso for diferente? Não, não é. O caso de J carimbado e arquivado. E o comando final. Escute e aceite isso. É uma ordem, não é um convite à reflexão. É uma instrução para submissão. Nossa. Dá para imaginar o silêncio pesado na sala depois que ele diz isso. Jó ali sentado no chão, coberto de feridas, e o amigo basicamente diz: fim de papo, eu estou certo, aceita que dói menos. O discurso inteiro, que começou como uma suposta tentativa de consolo, termina como um veredito de um juiz. Um juiz que não admite recurso, o único papel que resta para Jó, segundo ele faz, é assinar a confissão. Ok, vamos juntar as peças. A gente desmontou um discurso que é, na verdade, uma tentativa muito elaborada de colocar o sofrimento numa caixinha lógica. Ele tem uma causa clara, que é o pecado, um processo, a disciplina divina e uma solução garantida, o arrependimento que leva à restauração. É um sistema perfeito, um mapa para sair do deserto da dor. Exato. A lógica interna é impecável. Se você aceita a premissa de que todo sofrimento é uma punição justa, o resto do argumento funciona como um relógio. Mas O problema, e essa é a grande provocação que a fonte nos oferece, é que essa lógica perfeita está sendo aplicada a uma realidade humana que é tudo menos perfeita e lógica. O sistema de Elifaz é limpo, organizado, teórico. A dor de Jó é suja, caótica e real. ele tem um mapa excelente, mas talvez para o território errado. Exatamente. A fonte nos mostra essa tensão brutal entre uma visão de mundo muito poderosa e a experiência humana concreta que grita, mas não é assim que eu tô sentindo. Ele representa a ordem da teoria contra o caos da experiência. Isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. O texto não pinta o Elifaz como um vilão. Ele é um amigo que viajou dias para estar ali. E que na cabeça dele está genuinamente tentando ajudar, oferecendo a melhor sabedoria que ele tem. Isso. E isso traz uma questão que é super atual. Quando a gente tenta consolar alguém, como a gente equilibra a nossa necessidade de dar respostas, de oferecer um mapa, de dizer, vai ficar tudo bem, a lógica é essa. Com a necessidade talvez muito mais importante de só ficar quieto. De sentar ao lado da pessoa no meio do caos, sem tentar arrumar nada, apenas acolhendo a bagunça, mesmo que essa bagunça desafie tudo o que a gente acredita sobre como o mundo deveria funcionar.